nos apeguemos a Jesus. E lembremos que foi a própria palavra dele para Ismael dizendo: eu transplantei a árvore miraculosa do Evangelho para aqui, para o nosso país. Não foi palavras de outros homens, por mais respeitáveis que possam ser, são as palavras do próprio Jesus. E observem a chave da felicidade, porque Ismael recebe uma bandeira em branco. Como nós, quando reencarnamos, recebemos também esse livro em branco, essa bandeira em branco. Mas forças espirituais escreveram nessa bandeira branca Deus, Cristo e caridade. Boa noite, pessoal. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. E finalmente, e graças a Deus, é domingo, dia do nosso maravilhoso Evangelho no Lar. E hoje um dia tão especial, não é? Feriado. E vamos trazer momentos muito emocionantes. E você que nesse momento está com a gente, eu sei que tem gente do Brasil e do mundo, curta, compartilhe, leve essa boa nova que você permite entrar na sua casa e tem feito tão bem a você. Eu tenho recebido muitos feedbacks. Compartilhe com aquele que você sabe que está precisando ouvir a palavra de Jesus. Lembre-se sempre que a mensagem do Evangelho que nós estudamos aqui, dada pelo próprio Jesus, é: ide e pregai. Faça a sua parte. E hoje, um dia muito especial, muita emoção. O tema Evangelho da Independência. E vamos trazer aqui, você que tem na sua casa o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pode acompanhar com a gente essa magnífica obra trazida pelo Espírito Humberto de Campos, através do nosso amantíssimo Chico Xavier. E nós vamos destacar um trecho em que Jesus fala com Ismael, o anjo protetor da nossa pátria, e dizendo o seguinte: Ismael, manda o meu coração que doravante sejais o zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do cruzeiro. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Ismael, recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor. Olha a emoção. E o próprio Ismael, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrar em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste escrevera o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. E rememorando
O grande apóstolo Paulo, um dos grandes baluartes do cristianismo, desbravador do cristianismo. E diz ele no 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. E a gente se emociona, porque nós vivemos nessa pátria do cruzeiro. Mesmo olhando para o céu, a gente tem a confirmação pela constelação do Cruzeiro do Sul, onde fisicamente estamos e onde espiritualmente nos situamos. E nessa vibração intensa de amor desse momento da independência, por vezes nós sempre falamos aqui no programa que para alcançar essa verdadeira liberdade é mais do que ter o poder de ir e vir. A liberdade a que Paulo se refere, a liberdade onde há o Espírito do Senhor, é aquela liberdade que quebra todos os paradigmas do passado. E quando nós ouvimos essa voz do Senhor dentro de nós, que hoje clama e festeja a independência política que ocorreu há muitos anos, mas clamamos, assim como o povo escravizado do Egito, sobre a égide dos faraós, clamou por uma liberdade, nós hoje clamamos e levamos através do Evangelho uma verdadeira revolução moral e espiritual para os espíritos, porque essa verdadeiramente transforma, e transforma não somente o hoje, é uma mudança para a eternidade, porque os que experimentam essa verdadeira liberdade, elas mudam os seus pensamentos, a sua forma de agir. E nesse livro tão abençoado, cujo prefácio foi feito por Emmanuel, ele nos diz que o Brasil não está somente destinado a suprir necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. É muito mais do que isso. E diz Emmanuel, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada. E está destinado a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro do planeta. E nesses tempos tão difíceis, em que vivemos, de confusões amargas, consideramos de utilidade, de muita utilidade, um trabalho dessa natureza. E observem que é um livro bem antigo, mas super atual. E diz ele, se todas as nações tiveram o seu momento, o Brasil também terá o seu grande momento. No relógio que marca os dias da evolução da humanidade, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e, olha o termo que ele usa, inundando, ou seja, uma força que não é humana,
inundando todos os campos das atividades com uma nova luz. E Emmanuel termina o seu prefácio dizendo: peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente do leme da pátria do cruzeiro, cujos valores morais, infelizmente, estão invertidos. E olha a mensagem que o Emmanuel, nesse momento, manda para o seu coração, para as suas lutas, para as suas dores, que por vezes olhamos as notícias e pensamos: Senhor, que mundo é esse? Qual é o meu destino? De onde virá a minha força? E Emmanuel diz: e a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. E é tão bonito nós ouvirmos essas palavras, e o mais importante, essa é a missão do Evangelho no Lar. Trazer essa fonte de inspiração do próprio Jesus, que nesse momento vá até você, meu irmão, porque você foi até Ele. E quando Jesus, subindo aos céus, diante dos seus discípulos, e a gente imagina esse momento da partida física do Mestre, não é? Ele nos prometeu: eu não vos deixarei órfãos. Nos apeguemos a Jesus e lembremos que foi a própria palavra dele para Ismael dizendo: eu transplantei a árvore miraculosa do Evangelho para aqui, para o nosso país. Não foi palavras de outros homens, por mais respeitáveis que possam ser, são as palavras do próprio Jesus. E observem a chave da felicidade, porque Ismael recebe uma bandeira em branco. Como nós, quando reencarnamos, recebemos também esse livro em branco, essa bandeira em branco. Mas forças espirituais escreveram nessa bandeira branca: Deus, Cristo e caridade. E essa passou a ser a força do trabalho valoroso de Ismael. E todos nós, com essa força espiritual que sentimos agora, vamos nos envolvendo com Jesus, em gratidão por termos recebido aqui no nosso país o seu Evangelho, a sua força, e louvamos nesse momento ao anjo espiritual do Brasil, ao anjo Ismael, que nos fortaleça nesse dia em que comemoramos a independência, que ela seja cada vez mais forte e espiritualmente protetora dos seus filhos na terra. Oração ao anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor,
Abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais, Senhor, com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Graças a Deus. E envolvidos nessa emoção, nessa força espiritual de Ismael, eu lembro que inclusive nós falamos sobre isso em um dos programas Luz nas Sombras, inclusive você que quiser aprofundar esse estudo, só ir lá no Playtime, tem vários programas. E uma pessoa perguntou para mim: Giane, esse Ismael protetor é o mesmo Ismael do Velho Testamento? E é exatamente o mesmo. E a gente fica feliz em ver como os espíritos progridem e como nós não podemos rotular quem quer que seja. E observem que ele, naquele momento que se tornou um tanto agressivo, né, diante das situações, se elevou, e observem que ele tanto pediu a Jesus uma nova oportunidade que quando Jesus o chama, ele chora. E Humberto de Campos, na sua sensibilidade, coloca: e espero Jesus falando, né? E espero que a cultives com a tua abnegação e com o seu sublimado heroísmo. Então ele não entregou para qualquer um. Ele entregou para um espírito que, pelo seu esforço, ganhou condições espirituais, adquiriu condições espirituais de receber essa bandeira escrita: Deus, Cristo e caridade.
que essa força renovadora e vem bem ao encontro do espírito da verdadeira liberdade, que é essa de não se conformar com a atual situação em que nós estamos, porque a transição planetária que vivemos e a regeneração que almejamos, o que se regenera não é a matéria, não é o planeta. O que se regenera são os espíritos. Que a força espiritual da independência e mais, que a força espiritual do Evangelho, cuja bandeira é Deus, Cristo e caridade, foi entregue nas mãos desse anjo que cuida de nós. Vale a pena, em todos os dias da nossa vida, que seja também a nossa bandeira, a nossa fortaleza, a nossa couraça, para dizer: Jesus e Ismael, eu estou aqui. Eu estou presente, cumprindo a minha missão, para que um dia todos nós juntos nos elevemos e elevemos o nosso país a esse celeiro espiritual de amor que Emmanuel conclama e pede que tenhamos força e coragem para vencer todas as coisas. Eu deixo com vocês o meu coração, o meu amor nesse dia de tanta emoção. E nós lembramos daqueles homens e aquelas mulheres valorosas que nos antecederam na nossa família, na nossa pátria. E elevamos a todos eles a nossa gratidão. Gente, que vocês tenham uma abençoada semana com Jesus. E sintam a força dessa independência espiritual em seus corações. E nunca desistam, lembrando que o Evangelho é, acima de tudo, a porta estreita, mas é a nossa verdadeira e maravilhosa liberdade com Jesus. Vamos tomar das nossas águas com toda a unção. Graças a Deus. Beijo no coração, gente. Gratidão por estarem com a gente. Compartilhem, curtam. E até o próximo encontro do maravilhoso Evangelho no Lar. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.